Você está cansado. Talvez ninguém perceba, talvez você nem admita, mas você está cansado de tentar e não ver resultado. Agora pensa comigo. Quantas vezes você começou algo com força e foi diminuindo? Quantas vezes você prometeu que dessa vez seria diferente e no meio do caminho simplesmente parou? Presta atenção nisso. Você não parou porque era impossível. Você não parou porque não era capaz. Você não parou porque não era para você. Você parou porque o medo ficou confortável. E o medo não grita. Ele sussurra. Ele diz: descansa hoje. Não precisa ser agora. Você já tentou antes? Talvez isso não seja para você. E quando você percebe, não foi o cansaço que venceu. Não foi a dificuldade que venceu. Foi o medo. E talvez exatamente agora, enquanto você escuta isso, existe uma decisão pequena se formando aí dentro. Desistir, diminuir o ritmo, esperar o momento certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que pode doer. Se você parar agora, o medo venceu. E não é só sobre hoje, é sobre quem você está se tornando. Se isso já está mexendo com você, deixa o like silenciosamente. Se inscreve no canal para continuar essa jornada. Comenta aqui embaixo o que você quase desistiu essa semana e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes de parar também. Você já percebeu que o medo raramente se apresenta como medo? Ele se veste de prudência, ele se fantasia de maturidade, ele fala com a voz da experiência. Você já tentou antes, não deu certo da última vez. Talvez seja melhor manter o que você já tem. E você acredita. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Você diz que está sendo racional, mas, no fundo, você sabe, não é racionalidade, é proteção. Você se protege de tentar de novo, você se protege de errar de novo. Você se protege de parecer fraco de novo. Só que tem um detalhe que você evita encarar. Toda vez que você se protege demais, você se limita. Agora pensa comigo. Quantas decisões você adiou esse ano? Aquele projeto que você queria tirar do papel, a academia que você prometeu começar, a conversa difícil que você precisava ter, o negócio que você sabe que poderia abrir, a mudança que você sabe que precisa fazer. Você sabe, mas você empurra. E o pior não é empurrar. O pior é justificar. Você cria argumentos inteligentes para explicar sua própria paralisação. Não é o momento. Preciso me preparar melhor. Quando as coisas melhorarem, eu começo. Mas deixa eu te perguntar algo que talvez você nunca tenha perguntado a si mesmo com honestidade brutal. E se o momento nunca melhorar? E se a segurança que você está esperando nunca chegar? E se você estiver esperando uma confiança que só nasce depois da ação? Presta atenção nisso. Confiança não vem antes do movimento. Ela nasce durante o movimento. Mas você quer sentir segurança para agir, quando na verdade só vai se sentir seguro depois de agir. Percebe a armadilha? Você está esperando o sentimento certo para tomar a decisão certa. Só que a decisão é que cria o sentimento. E enquanto você espera, o medo governa. Talvez você diga que não tem medo, talvez você diga que está apenas sendo cauteloso. Mas vamos ser sinceros aqui. Se não fosse medo, você já teria feito. Dói ouvir isso? Ótimo, porque a dor revela o que você está tentando esconder. Você não tem medo do fracasso. Você tem medo da exposição, medo de tentar e as pessoas verem, medo de falhar e confirmarem suas inseguranças, medo de se comprometer e não conseguir sustentar. Você tem medo de descobrir do que realmente é capaz. E isso é ainda mais assustador, porque se você descobrir que é capaz, acabam as desculpas. E talvez você tenha construído uma identidade confortável demais para arriscar quebrá-la. Talvez você tenha se acostumado a dizer: eu poderia se quisesse, mas não quer pagar o preço. Talvez você tenha se tornado especialista em começar e não terminar, especialista em planejar e não executar, especialista em sonhar e não sustentar. E cada pequena desistência vai moldando quem você é. Não é uma grande derrota, é um conjunto de pequenas rendições. Você não acorda um dia fracassado, você acorda um dia acumulado. Acumulado de promessas não cumpridas, acumulado de metas abandonadas, acumulado de versões suas que ficaram pelo caminho. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. O medo não precisa te destruir, ele só precisa te atrasar. Ele não quer que você desista de tudo, ele quer que você pare só hoje. Só hoje. E amanhã ele pede mais um dia. E depois
depois mais uma semana, e depois mais um mês. E quando você percebe, um ano passou e você está no mesmo lugar. E sabe o que é pior? Você começa a normalizar. Você começa a dizer, é assim mesmo. A vida é difícil. Nem todo mundo nasceu para isso. Mas isso não é verdade. Você não nasceu para sobreviver à sua própria mediocridade. Você nasceu para avançar. Só que avançar dói. Avançar exige desconforto. Avançar exige confronto. Avançar exige que você abandone a versão antiga de você. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque você não está lutando contra circunstâncias. Você está lutando contra sua própria identidade limitada. E identidade é perigosa. Porque quando você acredita que você é assim, você se comporta assim. Eu sou ansioso. Eu sou procrastinador. Eu nunca termino o que começo. Eu não sou disciplinado. Você transforma comportamento em identidade. E quando vira identidade, vira sentença. Mas deixa eu te lembrar de algo que você esqueceu. Você não é o seu padrão atual. Você está repetindo um padrão. E padrão pode ser quebrado. Só que quebrar padrão dá trabalho e dá medo. Porque quando você quebra um padrão, você entra em território desconhecido. E o desconhecido ativa o medo. E o medo sussurra. Volta. Isso não é você. Você vai se frustrar de novo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já voltou? Quantas vezes você já desistiu na beira da virada? Quantas vezes você estava a um passo de evoluir e recuou? Talvez você não esteja longe do resultado. Talvez você esteja longe da consistência. E consistência é o que o medo mais odeia. Porque quando você continua apesar do medo, ele enfraquece. Mas quando você para, ele cresce. E toda vez que você para, você treina o seu cérebro a desistir. Você ensina a si mesmo que a pressão é um sinal para recuar. E isso vira reflexo. E você começa a desistir antes mesmo de tentar. Você começa a reduzir seus sonhos para não se frustrar. Você começa a falar mais baixo, a querer menos, a esperar menos, para doer menos. Mas deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém tenha perguntado, olhando nos seus olhos. Quanto está custando viver abaixo do seu potencial? Quanto está custando adiar a sua evolução? Quanto está custando continuar sendo a versão confortável de você? Talvez você ache que o preço de continuar é alto, mas o preço de parar é invisível. E é isso que te engana. Você não vê o que deixou de viver. Você não vê quem poderia ter se tornado. Você não vê as oportunidades que morreram porque você hesitou. Mas elas existem. E talvez, bem no fundo, você saiba disso. Talvez exista uma inquietação aí dentro. Uma sensação de que você pode mais, de que você é mais, de que você está se segurando. E essa inquietação não é frustração, é potencial pressionando. É a versão futura de você tentando nascer. Mas toda vez que você para, você sufoca essa versão. E quanto mais você sufoca, mais difícil fica acreditar que ela existe. Você começa a dizer, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Talvez eu esteja querendo demais, mas querer crescer não é arrogância, é responsabilidade. Você tem responsabilidade com a sua própria capacidade. E toda vez que você ignora isso, algo dentro de você se cala. E quando a voz da consciência se cala, o medo assume o microfone e ele começa a narrar sua vida. Ele começa a definir seus limites. Ele começa a escrever seu futuro. E você começa a chamar isso de realidade. Mas não é realidade. É medo repetido o suficiente para parecer verdade. E talvez você esteja em um momento decisivo agora. Talvez você esteja cansado de tentar. Talvez você esteja frustrado. Talvez você esteja a um passo de parar. E é exatamente por isso que você precisa ouvir o que vem a seguir. Porque a linha entre quem você é e quem você pode ser é a decisão de continuar quando tudo em você quer parar. E essa decisão não é confortável. Ela é corajosa. E coragem não é ausência de medo. É avanço apesar dele. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa se mover. Porque se você esperar o medo desaparecer, você vai esperar para sempre. Você percebe como tudo se resume a um instante? Um instante entre continuar ou recuar. Não é no começo que o medo te vence, é no meio. É quando o entusiasmo já passou, quando o aplauso não veio, quando o resultado ainda não apareceu. É ali que você começa a negociar consigo mesmo. Talvez eu esteja exagerando, talvez isso não seja tão importante. Eu posso tentar depois. E é nesse depois que sua vida começa a escorrer pelos dedos. Presta atenção nisso. O medo não te ataca
ataca quando você está confortável. Ele aparece quando você começa a crescer. Toda vez que você sobe um nível, ele tenta te puxar de volta para o padrão antigo, porque crescer muda sua identidade. E identidade assusta. Você já percebeu como é mais fácil permanecer na versão que você já conhece? Mesmo que ela seja limitada, mesmo que ela doa, mesmo que ela frustre, porque pelo menos ela é previsível. Agora pensa comigo, quantas vezes você quase mudou de verdade, mas voltou para o velho padrão? Você começa a treinar, mas falha um dia e decide que perdeu tudo. Você começa um projeto, mas recebe uma crítica e interpreta como sinal para parar. Você começa a se posicionar, mas alguém ri e você volta para o silêncio. Você não para por incapacidade, você para por interpretação. Você interpreta dificuldade como fracasso, você interpreta crítica como rejeição, você interpreta cansaço como limite. Mas e se for exatamente o contrário? E se a dificuldade for sinal de avanço? E se a crítica for sinal de exposição? E se o cansaço for sinal de crescimento? Você já pensou que talvez esteja confundindo dor de evolução com dor de derrota? Existe uma diferença brutal entre as duas. Dor de derrota paralisa, dor de evolução fortalece. Mas as duas doem, e se você não tiver clareza, você foge. E fugir vira padrão. Talvez você esteja fugindo de algo agora. Talvez exista uma conversa que você precisa ter. Talvez exista uma decisão que você precisa tomar. Talvez exista uma mudança que você precisa iniciar e você está adiando. E enquanto você adia, o medo ganha território, porque toda vez que você evita o confronto, você reforça a crença de que não é capaz. E essa crença começa a moldar suas escolhas. Você começa a escolher o que é menor. Você começa a escolher o que é seguro. Você começa a escolher o que não exige coragem. E aos poucos, você começa a encolher e ninguém percebe. Porque externamente sua vida parece normal, mas internamente você sabe que poderia mais. Você sabe que está se segurando. Você sabe que está negociando sua grandeza por conforto. E isso corrói. Corrói devagar, corrói silenciosamente. Até o dia em que você acorda e se pergunta: em que momento eu aceitei tão pouco? Talvez esse momento esteja chegando. Talvez você esteja cansado de viver abaixo da sua própria capacidade. Talvez você esteja começando a sentir vergonha das promessas que fez para si mesmo. E deixa eu te dizer uma verdade que pode incomodar. O mundo não está te impedindo. As circunstâncias não estão te travando. O medo está. E ele não é externo. Ele é interno. Ele mora na sua cabeça. Ele fala com a sua voz. Ele usa seus argumentos. Ele se disfarça de lógica. E você obedece. Mas existe algo mais forte do que o medo. A decisão. Quando você decide continuar, mesmo tremendo, algo muda. Não é o cenário. É você. E quando você muda, o cenário começa a responder. Talvez não imediatamente. Talvez não como você espera. Mas responde. Porque consistência quebra resistência. E você não precisa de motivação infinita. Você precisa de compromisso. Compromisso de continuar quando ninguém está olhando. Compromisso de agir quando não é confortável. Compromisso de sustentar quando seria mais fácil abandonar. E deixa eu te perguntar algo agora, bem direto. Qual é o projeto que você quase abandonou essa semana? Qual foi a decisão que você empurrou? Qual foi o passo que você evitou? Escreve isso para você mesmo. Não foge disso. Porque quando você nomeia, você confronta. E quando você confronta, você retoma poder. Se essa verdade está te atingindo, talvez seja a hora de você compartilhar isso com alguém que também está quase desistindo. Porque às vezes, continuar é uma decisão que a gente fortalece junto. Você não está sozinho nessa batalha, mas a decisão é individual. E o medo só vence quando você entrega. E você está exatamente nesse ponto agora, entre continuar ou parar. E a próxima parte vai decidir que tipo de homem você escolhe ser. O que continua apesar do medo ou o que para por causa dele. Agora presta atenção. Não é sobre motivação, não é sobre energia, não é sobre estar inspirado, é sobre identidade. Você não está lutando contra o medo, você está decidindo quem você é quando o medo aparece, porque ele sempre vai aparecer. No novo projeto, na mudança de carreira, na conversa difícil, na disciplina diária, na hora de continuar quando ninguém está vendo. O medo vai estar lá. A pergunta é, quem você é quando ele chega? Você é o homem que recua ou o homem que avança tremendo?
tremendo? Agora, pensa comigo. Imagina que você pare hoje. Você fecha o ciclo. Você diminui o ritmo. Você deixa para depois. O que acontece amanhã? Nada. E é exatamente isso que acontece. Nada. Nenhuma explosão. Nenhum desastre imediato. Nenhuma sirene tocando. Só um pequeno ajuste interno. Você passa a se enxergar como alguém que para. E isso é muito mais perigoso do que um fracasso. Fracasso machuca. Mas desistir redefine. Cada vez que você para, você ensina ao seu cérebro quem você é. E seu cérebro aprende rápido. Ele começa a antecipar a desistência. Ele começa a reduzir suas metas. Ele começa a sabotar sua intensidade. E você começa a dizer: eu já sei como isso termina. Mas não termina assim porque é impossível. Termina assim porque você decidiu parar antes do impossível virar possível. Agora olha para você. Olha para sua história. Quantas vezes você estava perto da virada e saiu do jogo cedo demais? Quantas vezes você confundiu demora com fracasso? Quantas vezes você interpretou silêncio como ausência de resultado? Talvez você não precise de mais talento. Talvez você precise de mais permanência, porque o medo não aguenta quem permanece. Ele só domina quem recua. E agora você está diante da linha invisível que separa os dois tipos de homem: o que para e o que continua. Você pode estar cansado, você pode estar frustrado, você pode estar inseguro, mas você não está derrotado. Derrota é decisão e você ainda não decidiu. Presta atenção nisso. Coragem não é sentir força, é agir enquanto o medo ainda está aí, é levantar mesmo com dúvida, é continuar mesmo sem aplauso, é sustentar mesmo sem garantia. Talvez ninguém veja sua luta, talvez ninguém reconheça seu esforço, talvez você avance no escuro por um tempo, mas existe algo que muda no exato segundo em que você decide não parar. Você recupera o comando, você rompe o padrão, você enfraquece o medo, porque ele só cresce quando você obedece. E hoje você pode fazer algo diferente. Você pode continuar, mesmo sem certeza, mesmo sem validação, mesmo sem resultado imediato. Você pode continuar. E quando você continua uma vez, fica mais fácil continuar de novo. E quando você continua de novo, o medo começa a perder autoridade. E quando ele perde autoridade, você cresce. Não porque ficou mais confortável, mas porque ficou mais forte. Talvez você esteja esperando um sinal. Talvez você esteja esperando sentir algo extraordinário. Mas o sinal é esse momento. É essa escolha. É esse instante em que você decide não parar. E se essa mensagem está atravessando você agora, fica comigo até o final dessa jornada. Porque quem escolhe continuar, constrói uma identidade que o medo não consegue mais governar. Agora respira fundo e decide. Se você parar agora, o medo venceu. Mas se você continuar, você muda sua história. E tudo começa com o próximo passo. Não amanhã, não quando estiver pronto. Agora.